vamos lá, vamos fazer a correção. Eu aconselho que vocês tentem responder antes, né, de corrigir. As que não conseguir, voltar aí nos vídeos e dar uma revisada, porque é extremamente importante que vocês tentem pelo menos responder essas questões aqui. Ah, mas por que eu não coloquei questão de múltipla escolha, como é lá? Porque é muito mais fácil você responder dessa forma aqui e ter mais facilidade depois para responder em múltipla escolha, né, do que eu colocar aqui em múltipla escolha, por exemplo, o que é o Microsoft Windows. Ele é um sistema operacional, mas aqui é muito mais fácil eu explicar o que é um sistema operacional, porque pode ter outros sistemas diferentes e você não conseguir a resposta porque não sabe o significado de um sistema operacional. Então as questões aqui vão ser questões abertas, onde eu vou estar explicando, né, em vez de múltipla escolha. Então tentem sempre fazer as atividades antes de acompanhar essas aulas de correção. Nessa primeira aula, então, eu vou corrigir uma parte deles. São aqui, cadê? 21 questões que eu escolhi entre as mais comuns, né, aí nas últimas provas. Então tem bastante questões aqui e eu montei todo aquele conteúdo em cima justamente dessas questões. Então tudo que tem aqui foi falado naquelas aulas. Então vamos lá. Primeiro, o que é sistema operacional? Dê dois exemplos. Sistema operacional é o sistema que controla todo o meu computador, no caso aqui o Windows, é o sistema de controle do meu computador. Eu vou minimizar aqui para chegar na área de trabalho para que eu consiga explicar de uma forma mais fácil. Sistema que controla e gerencia todas as funções no meu computador. Então, através dele, eu tenho essa área gráfica, onde eu posso visualizar menus, visualizar um painel de início, trocar um plano de fundo. Então, ele é o sistema que controla e gerencia as funções aí no meu computador. Dois exemplos de sistema. Tem o Windows 7, né, tem o Linux. Tem, por exemplo, estaria errado se você fosse falar o Windows 7 e o Windows XP, porque os dois são sistemas Windows. São dois exemplos aqui, ó, de sistemas operacionais diferentes. Então tem o Mac, o Solaris, Linux, Windows e assim por diante. Então isso é sistema operacional, sistema de controle. Falei também na primeira aula, se eu não me engano, de periférico. O que são periféricos? Tudo aquilo que eu conecto no meu computador, que eu plugo, ligo com ele, que tem uma comunicação, que entra, sai ou recebe dados, é um periférico. Então mouse, teclado, impressora, pendrive, CD, DVD, tudo isso é periférico. Então o que eu denomino como periférico é aquilo que entra e sai com informações do computador. Geralmente tudo que você conecta nele vai fazer isso aí. 3 periféricos de entrada de dados. Então o que passa dados para o computador? Por exemplo, o mouse passa dados, entra com dados, o teclado entra com dados, o scanner entra com dados, o microfone que eu estou utilizando no momento para fazer essas aulas, estou entrando com dados. Agora, e periférico dispositivo que sai? O fone de ouvido é saída, a caixinha de som é saída, o monitor que eu estou visualizando esse exercício é saída, a impressora é saída. Então tudo isso é saída de dados, né? Entrada e saída que não tem a questão aqui é o que faz os dois, pendrive, CD, DVD, tudo isso é entrada, tanto posso entrar e sair com dados do meu computador. Diferença entre software e hardware. Software é a parte física, a parte lógica do computador, né? São aí os programas, esse programa Word que eu estou usando para criar essas questões, é um software. O bloco de notas é um software, o antivírus é um software, o próprio sistema operacional é um software. Aquilo que eu não consigo tocar, é aquilo que é lógico, né? Não físico, que é lógico. Jogos, aplicativos, pastas, arquivos, tudo isso é software. E hardware, aí sim é a parte física dele, todas as peças, é aquilo em que eu consigo tocar. Diferença entre estabilizador e no break, também falei desses dois. O estabilizador ele serve para proteger o seu computador e estabilizar a energia, né? Ele tem um fusível, que é um filtrozinho de proteção, onde quando há descarga elétrica ele mantém toda aquela energia dentro daquele fusível ali. O fusível estoura, rompe, mas os dispositivos aí, né, ligados ao estabilizador, os equipamentos, não sofrem nenhum dano. Então ele serve para isso. O no-break, além de estabilizar e proteger o seu computador, ele tem uma função extra, que é um armazenamento de energia própria. Ele funciona como um mini gerador de energia. Então ele desligou, acabou a energia aqui em casa, ele fica uns 10, 15 minutos ligado para que eu possa desligar o meu projeto e salvar ele com segurança. Número 7, o processo para desligar o computador. Fecha todas as janelas ou aplicativos que estiverem abertos, vem no iniciar e clica ali em desligar. A ordem crescente das unidades de medidas. Então eu falei, a menor é a bit, depois vem o que? Vem o byte, depois vem o kilobyte. Então tem toda uma sequência. Depois do kilobyte vem o megabyte, depois o gigabyte, que é o que é dado pelo HD,
né, a medida do HD. Hoje em dia também tem HD em terabyte, meu HD é 1 tera, então ele tem uma capacidade de armazenamento aí muito grande. Então as unidades são essa aí. O que é HD, né, e para que serve o HD? Na próxima aula nós vamos dar sequência dessa parte aqui.